Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Tetê de Iemanjá e você está aqui no canal, né, Tetê de Iemanjá. Hoje nós vamos ter aqui uma mensagem que está conectada com essa última, o recado de Pai Ogum. Mas hoje na energia de Oxóssi, Okearô, meu pai Oxóssi, quinta-feira é dia dele, né? Oxóssi, rei de Queto, filho de Oxalá e Iemanjá, foi casado com Oxum. Tem muitos Itãs, né? Itãs são as histórias dos orixás. E Oxóssi é o caçador, é aquele que provê, o provedor, né? Caçador de uma flecha só, é aquela flecha certeira, né? Ou seja, tem alvo, tem objetivo, tem coragem e vai para a mata buscar o alimento. E num desses Itãs de Oxóssi, e sai para caçar e não consegue caça nenhuma e volta para casa cansado, carregando lá toda a sua bagagem, e encontra-se com a esposa, que era Oxum, né? E ela tinha ido consultar o Ifá para saber sobre essa caça, porque o Oxóssi estava demorando, né? E Ifá então diz que ele não ia conseguir caçar nada, né? E quando ela conta essa profecia para ele, ele diz que a desgraça é não ter alimento para os filhos, para a mulher, né? E a desgraça maior do homem era o medo. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje com vocês aí, sobre o medo. Essa cartinha do baralho, Palavra de Criança, olha que bonitinho, esse baralho é uma coisa linda. É um baralhinho que vai trabalhar justamente questões da nossa criança interior, né? Traz recadinhos para a nossa criança interior. E ele diz assim, ó, medo é um bicho peludo de cara feia que faz a gente querer fechar os olhos e se esconder. Mas quando a gente arrisca e conversa com ele, a gente descobre que a cara dele não é tão feia assim. Deixe seu medo conversar com você. Ontem ainda, quando a espiritualidade me intuiu a falar sobre esse assunto, sobre o medo, eu postei lá na minha outra rede, nas outras redes, né, Instagram, TikTok, algumas perguntas, né, que são: que medo é esse? O que esse medo fala sobre mim? E quando eu comecei a sentir esse medo? Essa investigação profunda é muito importante para que esse medo não se transforme num monstro na nossa imaginação, não cresça, não vire uma fobia, né? A fobia é um transtorno relacionado à ansiedade. Então, o que a gente está falando aqui é do medo, que é um sentimento natural, que é aquele que nos ajuda e serve como alerta diante de perigos, né? Então, o medo, ele é necessário, mas ele não pode nos paralisar. E é isso que Oxóssi, essa energia desse orixá maravilhoso, nos ensina no seu Itã, que com medo ou sem medo, ele teve que ir enfrentar os perigos da selva, caçar, para poder ter o seu sustento, para poder ter o alimento, né? Tem estudos, vários estudos sobre quais são os maiores medos do ser humano, né? Então, os maiores medos, os que nos assombram constantemente, o medo da morte, medo de perdas, perda financeira, perda de ente querido, né? Perda da saúde, os medos do novo, daquilo que eu não conheço, do desconhecido. Enfim, tem os medos coletivos, né? Então, o medo de guerras, o medo de violência, medo de assalto. Isso tudo faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E o que a espiritualidade hoje quer é trazer para você coragem para enfrentar esses medos. É fazer com que você olhe para dentro de você e converse com esse medo. E aí você vai ver que ele não é tão feio assim, né? Que você se fortaleça, que você encare as dificuldades como lições da vida, como fazendo parte da vida.
E medo a gente sempre vai ter, porque é isso, é um sentimento importante dentro de nós, porque nos avisa dos perigos, serve como alerta. Minha gente, vamos lá para os oráculos. Eu trouxe aqui 4 oráculos, então fique comigo até o final. Gratidão a vocês que já estão inscritos aqui. A família está crescendo cada dia mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, fique com a gente, com leituras aqui muito inspiradas nos orixás, na espiritualidade, intuitivas, né? Atemporais, que significa que quando você chegar nesse vídeo, quando esse vídeo chegar até você, é porque é o momento de você ver essa mensagem, né? Então fique comigo aí até o final, e se você curtir, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, isso é muito importante para o canal. Compartilha aí com seus amigos, amigas, com quem você acha que realmente deve aí ouvir uma mensagem como essa, né? Também vou deixar no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp para leituras particulares. Vamos lá? Oráculo do Espírito dos Animais, já que estamos na energia de Pai Oxóssi, né? Aquele que tem toda essa ligação forte com os animais, com a floresta, com a natureza. Vamos ver os conselhos aqui, o que o oráculo vai trazer para nós de conselho. Olha aí, que carta linda, já caiu uma aqui, vou pegar mais uma. Vamos lá, incrível! O que arou, meu Pai Oxóssi, gratidão. Olha o que saiu aqui. Espírito do Corvo Branco, confie na magia. Qual magia? A sua magia de fazer acontecer, de vencer os medos, né? De ter coragem, de ir com medo mesmo. E na sequência a gente tem Espírito do Gafanhoto que diz, dê um salto de fé, ou seja, confie na sua magia, confie na espiritualidade, tenha fé, dê esse salto, né? E as coisas vão acontecer, e você vai vencer todo e qualquer medo e insegurança, encarando esses medos com fé, né? Entendendo que faz parte da vida sentir medo, mas que a gente não pode ficar parado por causa do medo. Axé, que coisa linda! Espírito do Corvo Branco e do Gafanhoto, né? Os animais nos ensinando, nos trazendo lições aí bem importantes para vencer todo e qualquer medo que esteja nos paralisando, né? Vamos lá agora com anjos e os ancestrais, saber o que mais que a gente tem aqui a respeito desse tema que a espiritualidade escolheu para conversar comigo e com vocês hoje, porque sim, as mensagens servem para mim também, né? Não pense você que eu também recebo elas e guardo aqui no meu coração. Vamos lá, anjos e ancestrais, quais as mensagens? Já caíram 2 aqui, vamos ver. A águia, veja de uma perspectiva mais elevada. Muitas vezes, quando a gente está enfrentando essas situações difíceis e o medo, né, fica descontrolado, fica criando coisas e imagens na nossa cabeça, fica muito difícil entender e enxergar as coisas exatamente assim, de uma forma mais ampla. Então, a águia vem dizendo aqui para você, ó, olhe sobre uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais elevada, que é quando você consegue ver de uma forma geral o que está acontecendo, a situação na sua vida, né? Incrível! E outra vez, falando de magia, a guardiã da magia. Desbloqueie a magia interior. O que é a magia, minha gente? Confie em você, nos seus talentos, nos seus dons, nas suas habilidades. Essa é a magia, a luz que brilha dentro de você e que o mundo não conhece, porque cada um de nós é tão único, apesar de termos aí muitas coisas, né, iguais, porque somos seres humanos, né, tem coisas que são só
únicas de cada indivíduo. Então, essa magia, essa é a força que está dentro de você. E aqui está dizendo para você desbloquear, né? Ou seja, tá com medo, vai com medo mesmo, confia, tenha fé, olha as coisas numa outra perspectiva, né? E vai em frente. Vamos agora para o oráculo da benzedeira. Depois tem um conselho final aí com o tarô fitoenergético. Tá gostando da mensagem? Tá servindo para você? Deixa teu joinha, se inscreve no canal e compartilha aí com seus amigos, né? Se não serviu para você, meu querido, minha querida, solta para o universo e assiste mais tarde, em outro momento. Pode ser que isso vá servir, não é? Vamos agora para o oráculo da benzedeira. Mais um conselho da espiritualidade, na energia de Pai Oxóssi. Quinta-feira, dia dele, o Kearô, meu Pai Oxóssi. Que ele traga fartura, abundância, força e coragem para todos nós, né? Vamos lá. Oráculo da benzedeira. Olha isso, incrível, tudo a ver. Planejamento, trace metas. Então, faça o seu planejamento, vá como Oxóssi com a sua flecha certeira em direção àquilo que você deseja, confiando, acreditando em você, na sua magia, no seu axé, na sua força, né? E olhando as coisas com outra perspectiva, de uma forma mais elevada, né? Não se prendendo aí a coisas pequenas, né? Eleve aí os seus olhos e veja como a águia, nos mínimos detalhes, de uma forma geral. Eu amei essa mensagem, peguei para mim, espero que sirva para você também. Toda vez que a gente está enfrentando situação nova, está iniciando um caminho novo, como o meu momento aqui, que é a transição de carreira, enfim, tudo isso gera medo, gera insegurança, isso faz parte, né? Isso não pode nos impedir de caminhar. Então, trace metas, tenha objetivos claros, uma flecha só, seu alvo. Vá com coragem, peça Pai Oxóssi, confie na sua magia, dê o seu salto de fé, né? Desbloqueia aí o que está bloqueado. Às vezes está bloqueado pelo medo, às vezes você está paralisado pelo medo. E assista a outra mensagem, um recado de Pai Ogum, que está muito conectada com essa leitura aqui. Se você não viu ainda, chega lá aqui no canal e vai assistir o recado de Pai Ogum. Então, minha gente, conselho do tarô fitoenergético aqui, ó. Trouxe para nós o sabugueiro, dizendo assim, ó. É tempo de ampliar seu ciclo de amigos, seja mais espontâneo. Que recado lindo, né? O medo também nos isola. E às vezes temos pessoas ao nosso redor que a gente considera amigo, mas que na verdade elas deixam a gente ainda com esse medo maior, né? Parece que elas ficam jogando ali, colocando na nossa cabeça mais insegurança, mais medo. Então aqui tá dizendo, olha, amplie as suas amizades aí, tá? Seja você mesmo. Desbloqueie a sua magia, a sua alegria, a sua luz interior, né? Sua coragem. Dê o seu salto de fé, veja as coisas com outra perspectiva e trace metas. Isso é muito importante, traçar metas, né? Vamos em frente, minha gente, e olha, a outra mensagem do tarô fitoenergético Cravo da Índia diz assim: concentre-se na sua capacidade de realizar sonhos e abra a mente para enxergar as respostas que a vida dá. Que coisa linda, encerra essa leitura grata por essas mensagens incríveis que com certeza, eu tenho certeza que vai ajudar você aí a fortalecer a tua fé, a ter coragem para encarar os desafios da vida e concentre-se nos seus sonhos, tá? Confie na sua magia, que dê o seu salto de fé, que embora dentro de você possa ter um medinho, uma insegurança, você vai vencer. Traça as suas metas, viu?
Que Pai Oxóssi abençoe a cada um e nos ajude, nos dando coragem, nos dando força para ir atrás do que a gente sonha, do que a gente deseja. E eu desejo a todos aí uma ótima semana, que você vença os seus medos, não deixa o medo te paralisar e te impedir de realizar os seus sonhos. Mãe Iemanjá abençoe a todos, um beijo de Tetê de Iemanjá no seu coração e fique comigo, se inscreva, curta e compartilhe aqui o canal para a gente poder crescer e virar essa grande família, né, nos ajudando, nos suportando, ou seja, um ajudando e segurando o outro aí, nessa caminhada dessa existência, para que a gente possa crescer, evoluir e vencer as nossas batalhas, né? Ninguém vence sozinho, então vamos estar aí de mãos dadas para vencer todas as lutas e nos auxiliarmos e nos ajudarmos. Fique aqui com Tetê de Iemanjá, logo tem vídeo novo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé.